E aí, perdedores, beleza? Chegando atrasado aqui no vídeo do Felca, né, sobre a dotização. Tá bombando nas redes sociais no momento. Que felizmente, trabalhando muito na escola, muita coisa pra fazer, também questões técnicas, né? Eu sou sozinho, eu que faço edição no vídeo, eu que gravo, eu que faço tudo, então um pouco disso, né? Mas eu tô aqui para dar um pouco uma contribuição sobre isso, que é um caso bem complexo, que vem se desenrolando faz muito tempo, não só na internet, mas fora dela, né? Não só aconteceu com essas pessoas que a gente pode dizer que é do anonimato, com as novas redes sociais que tem que serem regulamentadas, mas isso já vai acontecendo há décadas, né, com vários artistas. E essa é a minha contribuição que eu quero dar aqui para esse vídeo que o Fiaca fez, é muito bem feito, né? Eu vou falar sobre isso logo após a nossa abertura. E eu vou pedir que vocês assistam até o final. Então, opa, já deu um spoiler antes. O que acontece? O Fiaco fez um vídeo aí que acho que todo mundo já deve ter visto, né? Que ele começou falando de como é que as crianças são tratadas como adultas, né? Ele começa nesse vídeo falando sobre os coaches mirins, pastores mirins, depois ele vai aumentando e se aprofundando cada vez mais, até chegar a casos de pedofilia nas redes sociais. Isso acabou unindo algumas pessoas, tanto de direita e de esquerda, e alguns outros aproveitadores aí, como aquelas pessoas que a gente já conhece, que é do MBL, bolsonaristas, enfim, já vieram questionar, falando que o Felca não fez um bom papel, até porque, nesse caso, graças a eles, as pessoas iam começar a pautar, querer tirar de liberdade de expressão por causa disso. Desculpa, tô com um pouco de sinusite. Muitas das pessoas elas estão mais preocupadas, né, em proteger os seus interesses do que realmente de fato é, né? Eles estão preocupados com as crianças, né? Estão preocupados em poder discernir as suas fake news, né? Onde eles conseguem chegar, onde eles conseguiram chegar onde eles estão agora. E eles vêm com essas questões aí sobre liberdade de expressão e tudo mais. Alguns vieram levantar casos aí sobre a Ilha de Marajó, que eu não vou entrar nesse contexto agora. A minha ideia inicial é mostrar que o que está acontecendo com nossas crianças, a questão de transformá-las como adultas, já vem acontecendo há muito, muito tempo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Antes mesmo das redes sociais, né? Bem anteriormente, né? Já vou pegar no começo do século XX, e tinha aquela famosa foto daquele garoto, né? Afrodescendente, com um cigarro de chocolate na boca. Tiveram várias crianças que fizeram sucesso aí com o Balão da Alegria e outras tantas, né? E tem alguns casos aí de crianças muito conhecidas que cantavam música até de cunho sexual e até de violência. Como eu vou dar um exemplo aqui, o Sandy Júnior, quando eram pequenos, né? Que eles cantavam aquela música lá, Maria Chiquinha, no qual a Maria Chiquinha era a Sandy e Genaro, né? Seria o marido dela, né? Que seria o Júnior. Onde Genaro, ali o Júnior, né? Que cantava a música, ele achava que estava sendo traído pela Maria Chiquinha, né? Ele achava que estava tomando uma gaia dela num chifre. Em certo momento ele tenta falar para ela tentar comprovar, né? A sua inocência, assim por dizer, que ela não estava traindo ele, pedindo até para ela ir buscar o jamelão que ela estava colhendo. Aí ela fala em certo momento na música que não conseguiria, porque os animais já tinham comido o jamelão e tudo mais. E aí no final, lá pro final da música, na última estrofe, penúltima, antepenúltima estrofe, ele vai falar, né? Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Então eu vou te cortar a cabeça. Aí ela fala, né? No caso a Sandy, os dois crianças. O que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? O que você vai fazer com o resto, Genaro? Com o resto? Aí, né, o Júnior, né, que seria o Genaro, vai falar: o resto pode deixar que eu aproveito. Então, só aí, nós já vemos que tem, além de ter aí um feminicídio, né, ele vai abusar do corpo dela morto, né, sem cabeça. Uma necrofilia também, né? E são duas crianças que cantam essa música. Isso ali é na década de 80. Né? Então, só para você ver como isso não é algo novo. Né?
Ali já é uma adultização de ambos os dois e eles cantando uma música com esse cunho, né? Muitos vão alegar que hoje em dia eles são adultos sadios, que isso não acarretou nenhum tipo de problema para a saúde mental deles. Não, não que nós sabemos, né? Espero que não mesmo, né? Mas qual a infância que eles tiveram? Pelo fato de eles terem sido uma família rica, bem provável que os pais o protegeram, tiveram boas escolas, enfim, né? Talvez com bons psicólogos, psiquiatras, né? Nós não sabemos, né? Mas tivemos casos de outros adultos outras crianças que não passaram por isso. Como eu vou mostrar alguns casos aqui, principalmente em Hollywood, né? E alguns casos do jogador de futebol que nós até temos na atualidade, como exemplo dele, é o Robinho, que nós vemos que ele é um adulto infantilizado, né? Até atualmente ele chegou a comprar aí uma réplica do Batmóvel, sendo que no Brasil ele não pode nem ser rodado porque ele tem que ser emplacado, né? Um Batmóvel custava mais de 1 milhão de reais, né? Só parece que só tem 5, né, no mundo existente. Só para se mostrar e aparecer. Nós vemos as atitudes do Neymar brigando com torcedores em campo, né? Já deixando de parar de jogar muitas vezes. Tivemos o caso, ele começou ali por volta, deu começou ali por volta, jogar profissionalmente aos 17 anos, gerar remo de família. Vemos o caso do Robinho, que atualmente ele está preso, né, por acusação de estupro. Robinho também demonstrou diversas vezes aí uma certa infantilidade nesse caso aí na fase adulta, e até o próprio caso aí do Ronaldo Fenômeno, né? Até uns tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, puxei disso desde 2013, vinham se colocando, né, rotulando essas pessoas como síndrome, né, do Peter Pan. Na grande sua maioria, homens, né, que não querem crescer, que têm dificuldade de ter relacionamentos, trabalhos e tudo mais, né, que se recusam. Porque na sua infância eles foram muito protegidos, como nós vemos o caso aí, que parece, do Neymar, né, por seu pai, né, se a gente vê como o pai do Neymar faz para blindar ele, para que ele só jogue futebol. Outros casos aí até pode ter sido por questão de abuso, negligência familiar e algo do tipo, né? Se foi citado até o caso da síndrome de Cinderela também, né? O caso das meninas e tudo mais, né? Que ali no caso ali, no vídeo do Feca não chega a falar sobre isso, mas acho que não teve essa necessidade. O Feca foi pontual e cirúrgico no seu vídeo, ele trouxe até uma psicóloga ali para comprovar, né? Para que ninguém deixe margem de acusação. No final do vídeo ele até fala de pessoas que acusaram ele, mais de 10 pessoas que no caso aí ele acusa de processo, né? Deixando a oportunidade que essas pessoas fizessem doação que ele não ia estar processando. Mas enfim, mas eu trouxe alguns casos aqui para vocês que eu poderia chamar assim de infância roubada, de casos graves que aconteceu principalmente em Hollywood, né? Por que eu trouxe em Hollywood, e principalmente Hollywood? Porque no Brasil atualmente, né, nós vemos principalmente na extrema direita, na direita, uma bajulação pelos estadunidenses, né? Principalmente, né, pelo Donald Trump. Mas tivemos casos muito conhecidos lá que a gente pode perceber de abuso infantil que causou aí no futuro problemas psicológicos graves, né? Como um exemplo muito claro aí do Michael Jackson, nós vimos o que aconteceu com ele, né? Que sofreu abusos diversos do seu pai. Na música, nós tivemos vários casos aí do Corey Taylor, do Slipknot, que relata isso em música. Temos o caso do Chester Bennington, do Linkin Park, que também está na sua fase adulta, ele caiu em uma depressão severa. Talvez muito por causa disso, na sua fase adulta, ele veio cometer suicídio, né? Veio tirar sua própria vida, né? Se cometeu suicídio, tirar sua própria vida, lógico, né? Enfim. Tivemos aí também o vocalista do Korn, que também veio relatar isso. No Brasil, tivemos o caso do comediante Adnet, que falou que sofreu abuso na infância. E outros tantos aí que talvez a gente nem chegou a ser comentado. Eu falei de Hollywood, né, porque tivemos um caso recente, né, de um já adulto, né, Brendan Fraser, né, falou que chegou a sofrer um abuso de um produtor de Hollywood numa festa. O Terence Crews, né, que ficou muito conhecido pelas branquelas e por ser o júri de Todo Mundo Odeia o Chris, tem um vídeo dele aí na internet circulando, em que ele fala disso também, né, que numa festa o produtor de Hollywood chegou a pegar na sua genitália, né, enfim, e tivemos tantos outros casos por aí, né, de abuso dentro dessa área aí. Isso aqui eu citei de adultos agora. Fora de crianças, né, que foram abusos não somente sexuais, como vou citar um dos casos aqui,
como também abuso dos seus próprios pais, né? E alguns chegaram até a emancipar. Como o caso do Jordi, que muitos talvez vão lembrar dele aí, que tem a minha idade, na década de 90, né? E também o caso do Macaulay Culkin. E eu vou citar um outro caso também bem antigo, que esse já vai envolver, que está no seu próprio documentário que foi lançado no HBO, que ele vai chamar de Predadores Sexuais, né? Que é o caso lá dos garotos que participaram dos Goonies, né? E dos Garotos Perdidos, que eu vou mostrar aqui a reportagem para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui mostrando o caso, primeiramente do Jordi, que é um caso bem impactante a nós analisarmos hoje, que na década de 90, né? O francês dele, hoje ele já é pai, chegou a participar de reality shows, né? Eu peguei aqui do G-Show, né, que foi uma reportagem do ano passado, de quase mais ou menos um ano, no qual vocês vão lembrar, aqui tem a foto do Jordi, quando ele era criança, que ele já adulto, né? Que fez um hit de muito sucesso na infância dele, em 1992. Jordi, naquela época, ele tinha por volta de 4 anos de idade, né? Que diz aqui, ó, se você é o tipo de pessoa que adora postar vídeos nas redes sociais com a música do momento, sabe que se o ano fosse 1992, ao menos um desses conteúdos contaria com o hit Dirt Dirt That Baby. Não, desculpa meu francês, se o meu português já é ruim, imagina meu francês, né? A canção cujo título pode ter traduzido para o português como duro ser bebê, que ficou por semanas entre as mais ouvidas do mundo e cantada pelo francês Jordi Lemoine, que na época tinha apenas 4 anos. O sucesso foi tanto que o menino entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o cantor mais jovem a ter uma música número 1 mundial e se apresentou nos 4 cantos do planeta. No Brasil ele fez a alegria do público, fez a alegria do público é difícil, né? Uma criança de 4 anos cantando. E cantada com o Garotinho ao participar dos extintos Domingão do Faustão, né, que durou até 2021, e a Abby, que foi até 2010. Só pra você ver, né? Aqui, ó, o Jordi quando era criancinha, né? O álbum Pochette Surprise contou com a canção Alison, que ganhou um clipe que ele fala que fofo, mas não fez o mesmo sucesso da música de estreia. Jordi se afastou dos holofotes em 1994. Aqui, ó, se afastou dos holofotes quando o governo francês o proibiu de aparecer em programas de rádio e televisão, alegando que o menino estaria sendo explorado pelos pais. Como foi o caso aí que o Felca apontou nesses vídeos aí nesse vídeo que ele fez, né? Que ele apontou vários casos aí de crianças sendo exploradas, né? Aqui, ó, já em 94 isso ocorria. E ninguém naquela época falava nada sobre isso. Todo mundo batia a palma no programa, todo mundo achava bonito, né? Então essa questão da adotização de crianças já não começou agora, já começou faz muito tempo, né? A cantora Patrícia Cregent e o produtor musical Claudette Lemon, né? São um pais deles. De volta aos holofotes, as acusações pioraram quando a família abriu um parque infantil na chamando a fazenda de Jordi, que foi um fracasso comercial em 96. O casal se divorciou e o menino voltou à escola e também a viver no anonimato. E surgiu a vida pública quase uma década depois, em 2005, o ano em que participou e venceu o reality Le Ferme Celebrities 2. Eu acho que eu falei certo, tá? Desculpa aí, porque como eu falei, meu francês é tão ruim como o meu português, né? Aqui ajudei em 2005, né, ano que participou e venceu o reality show. De acordo com a revista francesa Closer, Jordi contou na autobiografia, mais uma vez aqui, vou destruir o francês, né? Je ne suis plus un baby, que pode ser traduzida para o português como Não Sou Mais um Bebê, não ter se beneficiado dos lucros do primeiro álbum, pois seu pai havia dilapidado seu patrimônio, tá vendo? O pai dele, como o próprio Felca falou, né? O pai, né? Que não falou do Jordi, lógico, né? No vídeo dele, né? Os pais se aproveitam do filho para ganhar fama, no caso, like e ganhar dinheiro, né? A publicação afirma ainda que o artista de 36 anos não mantém contato com Colucci, seu pai, né? Em 2009, Jordi venceu uma batalha judicial contra a Columbia Records, que recebeu o equivalente a 220 mil euros. Até a própria gravadora se aproveitou do garoto, né? Que em valores atuais corresponde a cerca de 5 milhões. Se for ver, é pouco ainda, né? Pelo direito das músicas que gravou na infância. Ele usou parte do dinheiro para investir em um curso universitário. O cara vai investir em educação, né? Mandou bem. Desde 2007, Jordi é vocalista da banda Jordi and the Dicks, agora eu matei o inglês, né? Há pouco mais de uma década, ele se relaciona com a Marion
Strat, vice-gerente editorial de um conglomerado de mídia francesa, com quem tem 2 filhos, Milo e Mercier, que tem 5 e 3 anos, respectivamente. Aqui a foto da família, colocaram com sozinho no rosto das crianças, muito bem, parabéns, né? Porque ninguém fica sabendo quem sejam seus filhos, né? Mandou bem aí. Aqui o Jordi já atualmente, né? Casa 2004 ali, né? Então só pra você ver, se foi o caso do Jordi, com uma das crianças mais que eu lembro, assim, que era bem pequenininho, tava na mídia, muito famoso, né? Tivemos o caso lá também daquela música, agora eu lembrei, não sei porquê, do Moon Bop, que eram 3 irmãos. Um deles era pré-adolescente, outro era criança. Eu até esqueci de fazer uma pesquisa que poderia mostrar como cristãos de dia. Não vou lembrar agora o nome deles. Hansons. Mesma coisa, né? Infância roubada. Tivemos aí o caso da Britney Spears, né? Que depois aí nós vemos que ela ficou, né, de tanta fome, como começou muito jovem, né? Britney Spears. A gente viu que tudo que aconteceu com ela, né? Chegou a ter surtos, né? Brigar com paparazzi, raspar a cabeça, um monte de coisa aconteceu, várias polêmicas. Ultimamente ela tá um pouco sumida da mídia, né? Sumiu um pouco da mídia aí também. Você viu o mal que causou para ela, né? E tem um caso aqui, como você tem do Michael Jackson, que é muito conhecido também, que é do Macaulay Culkin, né? Macaulay Culkin aí. Essa aqui é uma reportagem do El País. Deixa eu ver a data, foi de 2019. Falando aí sobre a trajetória do Macaulay Culkin. E como que o Macaulay Culkin, e como que os pais dele e a fama também destruiu a vida do Macaulay Culkin. Né? E o Macaulay Culkin, por que você tem Macaulay Culkin? O Michael Jackson tinha várias acusações de pedofilia, né? O Michael Jackson também foi muito abusado pelo pai. Não tem nenhum caso, pelo menos não que eu lembre, aí, que eu fiquei sabendo que foi de abuso sexual, mas abuso do quê? Psicológico, né? Do pai dele obrigar ele a se querer sempre o melhor, né? E trabalhar para ficar rico nas custas do próprio filho, né? Não só dele, né? Como dos irmãos, né? Como eram. Esqueci o nome da banda agora. Acho que é, não vou lembrar. Tudo bem. Mas o importante aqui, por que eu tô falando disso? Porque rolaram vários boatos aí que o próprio Macaulay Culkin chegou a ter relações com o Michael Jackson, que nunca foi comprovado. O Macaulay Culkin chegou a vir a público a defender o Michael Jackson também, né? O Michael Jackson nunca chegou a ser comprovado, nunca foi acionado judicialmente aí por ter abusado de nenhuma criança, né? Enfim. Mas aqui eu vou mostrar aqui a história, né? Que talvez muitos não conheçam aí do Macaulay Culkin, né? Aqui eles colocam lá 25 anos depois da turbulenta história do menino que se aposentou milionário aos 14 anos de idade. O que é curioso é que quando ele se aposenta aos 14 anos, é que quando a carreira de muitos jovens artistas estavam começando, né? Aí eles colocam aqui há 25 anos, em 2019, depois que ele se aposentou, 25, vamos colocar aí, então, 35 anos, né? Se for contar hoje. Desculpa, eu sou de exatas, não sou de. Oh, desculpa, eu sou de humanas, não sou de exatas. Desculpa o meu erro de cálculo aí, talvez foi aí. Mas aqui ele fala: um dia, como hoje, em 1994, estreava Riquinho, o último filme do ator como astro infantil. Um fracasso que levou a deixar o cinema na mesma idade em que outras crianças entram no ensino médio. Aqui é a foto, né, de Macaulay Culkin, né? Aqui, ó, cheio de paparazzi, quando ele, né, em 1900, ele com 10 anos de idade, aqui, né, como diz na legenda, nos anos 90, né? Antes de ser uma estrela de cinema, Macaulay Culkin dividia um quarto com 6 irmãos. Depois de ganhar o equivalente a 200 milhões de reais, em 5 anos, seu pai ainda o obrigava a dormir no sofá de sua própria mansão, para que a fama não lhe subisse à cabeça, a crueldade do pai. Hoje é o 25º aniversário de Riquinho, em 1994. Sua aposentadoria com 14 anos. Na cidade, Culkin, a maior estrela infantil da história de Hollywood, ao lado de Shirley Temple, se emancipou legalmente dos pais, nomeou seu contador como responsável legal e depois disso não voltou a falar com o pai. Porque o pai dele estava abusando ele psicologicamente e roubou tudo que ele tinha, né? A partir daí, rios de tinta descreveram seu turbulento relacionamento familiar, embora nos últimos anos o próprio Culkin tenha se pronunciado sobre o assunto, principalmente em uma entrevista concedida em 2018 ao podcast norte-americano da WTF. Os relatos remontam aos meados dos anos de 1990 e ao divórcio tempestuoso dos pais do ator. Macaulay Culkin se emancipou legalmente dos pais aos 14 anos, nomeou seu contador como responsável legal e depois disso não voltou a falar com o pai. Kit Culkin era um frustrado, é o pai dele, né? Frustrado ator de teatro. Atuou com Laurence Olivier em Beckett,
Sua obsessão era deixar o pequeno apartamento de 2 quartos onde a família Cook morava. 9 membros no total, os pais e os 7 filhos. Kit já havia acompanhado 2 de seus filhos em todos os testes de elenco que pôde. Não teve sorte. Ele queria enriquecer a custa dos filhos, né? É o que o pessoal chamava antigamente de mãe de Miss, né? Ou pai de Miss também, né? Até que conseguiu com Macaulay, Nova York, em 1980. O garoto tinha um encanto no meio do caminho entre o Pequeno Príncipe e o Bart Simpson, e uma memória prodigiosa para lembrar dos diálogos. Assim, não lhe faltou trabalho desde que sua estreia no teatro aos 4 anos. Ele começou com 4 anos no teatro. Jordi começou com música aos 4 anos. Esse cara não teve infância. Olha a crueldade. Quando tinha 9 anos, filmou Esqueceram de Mim, em 1990. O terceiro filme de maior bilheteria até aquele momento, depois de ET e Star Wars. E Kit deixou seu posto de sacristão em uma paróquia católica. Tá vendo, cristão? Sempre tem um cristão por detrás dessas merda, né, mano? Incrível. Para se dedicar a ele como empresário. 3 anos depois, em 1993, a revista Premiere nomeia Kit Cookie uma das 50 pessoas mais poderosas de Hollywood. Tá vendo? Os caras nomeiam ele, sendo que eles não, o cara tava abusando do filho, né? Não tô falando que ele tava abusando sexualmente da dele, né? Mas tô falando abusando fisicamente e financeiramente do garoto, né? Cara, e os caras premiam o cara. Só pra você ver. Isso eu tô falando, ó, décadas, mais de 30 anos atrás, hein? Macaulay tinha recebido o equivalente a 1,1 milhão de reais para interpretar Kevin McAllister, né? Protagonista do Esqueceram de Mim, o personagem que causou sensação por não correspondida aos arquétipos infantis do cinema norte-americano, travesso, rejeitado ou perverso. Kevin era um garoto normal. A filmografia de Macaulay consistia em realizar os sonhos de qualquer criança da sua idade, ficar sozinho em casa, sem a supervisão dos pais, apaixonar-se pela primeira vez, Meu Primeiro Amor, verdade, bom filme, né? Em 1991, pelo qual se tornou o primeiro menino a receber US$ 1 milhão por filme, olha que absurdo, e viver as aventuras de seu livro favorito, Page Master, O Mestre da Fantasia, em 94, ou ter um McDonald's em casa e Claudia Schiffer como personal trainer em Riquinho, em 1994. E também houve O Anjo Malvado, em 1993, um thriller psicológico que destoa entre tantas comédias para toda a família. O final traumático de O Anjo Malvado, à beira de um penhasco, é cativante e, em comparação com a exorsão que Kit Cook perpetuou nos produtores do filme, da 20ª Century Fox, a mesma Esqueceram de Mim. Esse filme, na minha opinião, acho que, pra mim, eu vejo um dos melhores filmes do Macaulay Culkin, viu? Um filme que foge bem da ideia aí dele bonzinho lá, esquecendo. Não que eu tô falando mal de Esquecendo de Mim, né? Mas enfim. E aqui, ó, uma foto do Macaulay Culkin com a mãe, Patrícia Bretnap, o pai, Christopher Kit Cook, e o seu irmão, Kieran, que acaba de receber uma indicação ao Globo de Ouro pela série Succession. Hoje Movado já contava com um protagonista infantil escolhido, Jesse Brentford. No entanto, 3 semanas antes do início da filmagem, Kit Cook decidiu que o papel do menino psicopata seria adequado ao Macaulay para demonstrar sua versatilidade como intérprete. Então exigiu que o estúdio o contratasse. O diretor do filme se recusou, pois mudar de ator no último minuto significaria atrasar as filmagens em 9 meses, perder 3 milhões e deixar uma equipe de 60 pessoas desempregadas alguns dias antes do Natal. Kit respondeu que Kit respondeu que, se não lhe desse o papel, Macaulay não faria a sequência de Esqueceram de Mim, e também teriam que contratar outra de suas filhas, Kim, para interpretar a irmã de Macaulay. O estúdio cedeu, prefiro se ajoelhar diante de Kit Cook do que deixar de produzir Esqueceram de Mim 2. Esse cara, só pra você ver como o pai do Macaulay Culkin era, né? 9 meses e 2 diretores demitidos depois, Macaulay filmou O Anjo Malvado, que fracassou nas bilheterias. Esquecer de Mim 2, Perdido em Nova York, em 1992, pelo qual o autor recebeu o equivalente a 20 milhões de reais, triunfou e reforçou o apelo comercial do prodígio infantil, mas desde que estivesse claro, fugindo de alguns ladrões. A produção de O Quebra-Nós, de 1992, no qual Macaulay ostentou uma formação como dançarino de balé,
mais uma vez pôs Kit Kunk em confronto com toda a Hollywood. Em uma extensa reportagem do New York Times, o produtor Arnold McCain denunciou o assédio, a extorsão e a chantagem que o pai vinha exercendo sobre Macaulay havia meses. Só para você ver, na época os caras foi denunciado e ninguém fez nada. Quando o estúdio decidiu inserir uma narração do autor Kevin Kline para esclarecer o enredo de O Quebra-Nozes, que os espectadores infantis dos testes de avaliação prévia do filme haviam definido como confuso, Kit ameaçou remover o nome de Macaulay do filme e proibi-lo de participar de sua promoção se não eliminasse aquela voz em off. O estúdio no caso, né, que ele colocou estudo, né? Acabou cedendo. Foi humilhante, confessou Michael. Michael, eu odiei a mim mesmo por tomar aquela decisão. E logo se deparou com outra lista de demandas de Kit. Mudanças nos efeitos sonoros, mudanças na ordem de aparição dos nomes do elenco, enfim. O Quebra-Nozes mal chegou a arrecadar 2 milhões de dólares. E os gastos de Hollywood começaram a comemorar o crepúsculo, os galos, né? Desculpa, de Hollywood começaram a comemorar o crepúsculo da carreira de Macaulay Culkin. As pessoas aqui estão desejando, mas desejando de verdade, que o garoto tropece. Estão desejando que sua voz mude a leitor sem dar seu nome, no mesmo artigo do The New York Times. Um poderoso produtor que havia trabalhado com Culkin é a história de sempre, concordou com outro executivo anônimo. Precisamos dele enquanto ele estava no topo, mas se começar a cair, teremos prazer em empurrá-lo ladeira abaixo. Só para você ver como que a coisa é cruel, né? O pai, os produtores de Hollywood, todo mundo ali, ó, sugando ele ao máximo para depois jogar ele fora. Ele é um produto, né? Se eu não estou enganado, o Felco fala isso, né? Falar que essas crianças são produtos na mão dos pais, de produtores, né? No caso do vídeo que o Felco fez, as crianças são produto da mão das Big Techs, né? Por isso que elas têm que ser regulamentadas. Aqui tá o Macaulay Culkin já novo, né? Em 2002, né? Numa festa, com cigarro na mão, cheio de bebida, com Natalie Portman, né? Que ficou muito famosa também, né? Futuramente. Em 1994, no último ano de sua carreira, Macaulay Culkin protagonizou alegorias involuntárias de sua própria fama, em acertando as contas com o papai, pelo qual recebeu o equivalente a 32 milhões de reais, escondia o butim de seu pai, um ladrão de luvas brancas, e o chantageava para que o levasse ao aquário, ao parque de diversões e a um jogo de beisebol. Henriquinho, também de 1994, interpretava um garoto bilionário. Todos os atores do filme eram bem altos para dissimular que Macaulay já estava com 13 anos e fazia a barba todos os dias, cuja riqueza não o fazia feliz porque o isolava do mundo real. Em nenhum desses filmes estava alguma coisa daquele idealismo, energia e carisma natural de Kevin McAllister, seu personagem de Esqueceram de Mim. Durante entrevistas, o ator tirava os tênis e jogava Game Boy estirado em um sofá enquanto respondia com relutância: O que você fez quando não estava rodando filmes? Entrevistas: Você gosta do filme? Não tive tempo de ver. E só se envolvia na conversa quando lhe perguntava sobre seus cães. Acabou. Sentenciou um agente de atores infantil. Não tem talento. Não funciona na bilheteria. Foi adorável por um tempo. Winona Ryder, River Phoenix, Leonardo DiCaprio. Eles sim são atores. E então a vida de Macaulay se converteu em um drama judicial. Aqui uma foto, como falei, né, do Macaulay Culkin aqui em 2001 em Nova York, né, com o Michael Jackson. Aqui eles colocam, né, o ator teve que testemunhar em um julgamento do cantor por abuso sexual de menores e negou ter sofrido qualquer tipo de toque inadequado de Jackson. Kit Kunk e Patricia Trump nunca se casaram. Quando se separaram em março de 95, além de litígio pela custódia dos filhos, havia outros filhos atores, nenhuma altura da popularidade de Macaulay. Havia a questão da administração de sua carreira cinematográfica. O casal não tinha renda própria nem patrimônio, viviam dos 15% que tiravam do salário dos filhos. As fortunas de Macaulay Culkin era estimada em 205 milhões de reais. O julgamento revelou que em 1995 restava apenas 70. O pai dele roubou tudo que ele tinha praticamente. O tanto
e tanto o pai como a mãe se recusaram a lutar pela custódia e a representação provisional como causas separadas. Ambos queriam tudo. Ela citou o alcoolismo de Kitty, suas agressões físicas, socos e até empurrões à beira de uma sacada, e suas infidelidades como um motivo de separação. Ele negou tudo e ameaçou tirar um de seus filhos, Kieran Culkin, que estreou em Esqueceram de Mim como Fuller, o primo de Kevin que come sua pizza de queijo. Da produção do filme Amanda, faltando uma semana para o começo das filmagens e afundar a carreira de todas as crianças Culkin se não lhe concedesse a guarda compartilhada e a gestão de suas carreiras. As pessoas aqui estão desejando, mas desejando de verdade que o garoto tenha um tropeço. Estão desejando que mude de sua voz, alertava C. Dar o seu nome, um poderoso produtor que havia trabalhado com o Kank em um artigo do New York Times, né, como lido anteriormente. Então Macaulay jogou o monopólio pelos ares. Conseguiu que um juiz proibisse seus pais de terem acesso à sua fortuna, comunicou que não voltaria a fazer filmes e começou a torrar suas economias em caprichos como um conjunto de fraque, cartola e monóculo. Comprou um apartamento de 465 metros quadrados em Greenwich Village, Nova York, onde se refugiou e dedicava dias inteiros ao que mais gostava de fazer antes de ser uma estrela de cinema: assistir às disputas de luta livre e andar de skate. Aos 17 anos, casou-se com a atriz Rachel Miner, de quem se divorciaria 2 anos depois. Diante desse cenário, seu pai desistiu de dar ação e parou de brigar pela custódia. Não voltaram a se falar depois disso. Aqui a carreira musical dele é Toby Goldschenk, vestido como David Bowie, Macaulay Culkin e Jim Vollmer, membros do grupo Pizza Underground, durante um show realizado em Washington em 2014. Eu espero que tenha falado o nome dele certo, tá? Aqui ele fala, né, Macaulay Culkin: meu pai era um homem abusivo, confessou Macaulay Culkin ao Times anos depois. Não tanto de modo físico, embora tenha havido um pouco disso, mas de modo mental. Eu lhe pedia um descanso, queria sair de férias pela primeira vez na vida e ele não parava de assinar contratos para mais filmes. Ninguém me ouvia. Meu pai tinha uma cama tamanho gigante e uma televisão enorme e me fazia dormir com meu irmão no sofá. Fazia isso para quebrar meu espírito. Então eu me retirei para desaparecer da face da terra, mas 6 anos depois compreendi que nunca iria poder me livrar da minha fama. Em 2004, Macaulay foi preso em Oklahoma com 17 gramas de maconha e dois tipos de tranquilizantes, o que levou ao público a temer pelo ex-membro favorito do planeta. Tudo indicava que seria o mais recente brinquedo quebrado de Hollywood, incapaz de se recuperar quando adulto. Nesse mesmo ano, o ator teve que testemunhar no julgamento de seu amigo Michael Jackson por abuso sexual de menores de idade. Kirk e Jackson se conheceram em 1988, quando o garoto se apresentava no balé de Nova York. E o cantor foi aos camarins acompanhado por Donald Trump. Eita porra. Justo Donald Trump. Que merda. No depoimento, Kank negou ter sofrido qualquer tipo de toque inadequado por parte de Jackson, apesar de reconhecer que dormia em seu quarto com Kieran, que tinha 9 anos de idade, enquanto seus outros irmãos dormiam em quartos diferentes. Ele também afirmou que, depois de completar 14 anos, parou de visitar Neverland e que Jackson lhe deu joias de ouro e férias nas Bermudas, e também confirmou que o cantor tinha um sistema de campainhas instalados em seu quarto para alertar se alguém estava se aproximando. Apesar de tudo isso, Macaulay, que já tem 39 anos, acabou seguindo em frente. Dedica seu tempo a dar festas com temas adolescentes, baile de debutantes, dinossauros e a voltar a interpretar Kevin McAllister em campanhas publicitárias. Diz que todos os dias dezenas de desconhecidos lhe pedem que coloque as mãos nas bochechas, como fazendo no post de Esqueceram de Mim. O pedido que sempre recusa gentilmente, e que todas as suas namoradas querem assistir o filme com ele. Seu pai vive confinado desde que um ataque cardíaco paralisou parte do seu corpo e lamenta que nenhum de seus 6 filhos, Dakota Kank, que morreu depois de ser atropelada aos 29 anos, em 2008, se interesse por sua saúde, né? Ele fala aqui, né? Rory e Kieran ainda estão trabalhando em Hollywood e o segundo acaba de receber uma indicação ao Globo de Ouro pela série Succession, da HBO, aqui na época, né, que foi escrita essa reportagem. Em fevereiro,
os comentários ao vivo de Macaulay Culkin sobre a última cerimônia do Oscar se tornaram virais no Twitter. Não acredito que seja o quinto ano em que não apareço no In Memoriam, e olha que me esforcei muito. Muitas pessoas expressam seu desejo de que Kank apresente a cerimônia no próximo ano, e a verdade é que seria um gesto poético da indústria de Hollywood. Cara, que significaria olhar nos olhos o fantasma de seu filho pródigo. Significaria reconhecer sua culpa. E Macaulay Culkin também não precisa de Hollywood. Além de seus recordes, sua fortuna e seu lugar de honra na cultura pop, o verdadeiro triunfo de Macaulay é viver para contar. Nem que por cima disso tudo. Pesado, né? Você vê aí, aqui abusos psicológicos, principalmente aí, né, do pai, né? Teve que até depois no caso do Michael Jackson, teve o contato, infelizmente, com o Donald Trump, ainda novo. Enfim, acabou com a carreira dele, né? Você viu que aqui demonstra aqui que em certos momentos aí parece que ele chegou a passar por essa síndrome de Peter Pan, né? Pois é, sua infância foi roubada muito cedo pelo seu pai, né? Ele chega a falar que seu pai praticou abusos mentais com ele, em alguns casos até abusos físicos, né? Fazer ele dormir no sofá com o irmão, se emancipou muito fácil, muito rápido dos pais, enfim, uma vida muito conturbada. Só para você ver, começou novo. Como eu falei, isso não é uma coisa nova agora com as Big Techs, isso já acontecia já fazia muito tempo. É que com as Big Techs isso facilitou e muito que crianças sejam exploradas até chegar a esse ponto aí de pedófilos, né? Como foi mostrado no vídeo do Felca. E aqui, não sei se vocês vão lembrar dele, né? Corey Feldman, o ex-astro infantil em que ninguém acredita, abusos, delírios e predadores sexuais. Vocês vão lembrar desses dois atores, né? Participaram aí do Goonies, Garotos Perdidos, né? Aqui ele fala, quando o autor de Goonies se aproxima de dos 50 anos, um documentário do HBO aborda o problema de ser criança em Hollywood, das vidas de estrelas infantis, das vidas, né, de estrelas infantis, a de Feldman parece a mais perturbadora. Esse é um artigo meio antigo, é o de 2020, tem 5 anos, é 7 de julho de 2020, tem 5 anos, né? Aqui nesse artigo, ele vai falar de toda a trajetória dele, né, e do seu amigo, de como que ele foi abusado, né, sexualmente por produtores de Hollywood. Ele fala que a criança prodígio parece ter apenas dois destinos possíveis: morrer jovem ou viver para contar a crueldade de Hollywood. A vida de Corey Feldman, né, Los Angeles, 1971, contém todos os episódios das estrelas infantis. Explorado pelos seus pais, viciado em drogas aos 15, arruinado aos 20. Mas ele se recusa a ser só um clichê e luta há uma década para que aqueles que abusaram sexualmente dele e de seu melhor amigo, Corey Haim, que morreu em 2010 aos 38 anos, paguem pelos seus crimes. O que acontece? Ele fala que ambos os dois foram abusados sexualmente em festas, né? Foram drogados, acordaram com pessoas adultos tocando em suas genitálias, né? Abusando dele sexualmente, tanto dele como de seu amigo Corey Haim, né? Que depois aí vem a morrer já adulto, né? Com sequelas gravíssimas de todos esses abusos, né? Aqui a gente falou de, né, o Felca falou muito aí das redes sociais corretamente, mas a gente tem que levar desses casos antigos. No Brasil também temos um caso muito conhecido que a mídia hegemônica não fala, que foi da Casas Bahia, né? O dono, o que criou a Casas Bahia, há relatos aí que ele pagava para crianças de helicóptero, né, para sua casa, seu sítio, no qual ele abusava sexualmente dessas crianças. Eles até pagavam para a família aí, davam vales, né, para essa família pegar eletrodoméstico, o dinheiro nas lojas. Só para você ver, coisas perturbadoras que aconteceram com essas crianças famosas, né? Como foi relatado aí, tanto pelo Felco como eu estou mostrando para vocês agora. Só quis mostrar dessa forma para que vocês percebam, né, como essa crueldade contra as crianças vem acontecendo e não é de agora. É de faz muito, muito, muito tempo, né? Aqui ele fala que sua primeira lembrança, né, de Corey é participar de um anúncio do McDonald's aos 3 anos. Começou muito cedo. Começou mais cedo aqui, ó, que o Macaulay Culkin e o Georgina. Seu pai é um músico frustrado, para variar, né, pai frustrado, né, tinha conseguido um sucesso
nos anos 60 e sua mãe, uma ex-coelhinha da Playboy, transformaram no responsável por manter toda a família. E quando estreou no cinema aos 12 anos, com Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final já tinha aparecido em 50 anúncios e 100 episódios de televisão. Sua mãe oxigenava seu cabelo, dava-lhe comprimidos para emagrecer e batia nele com um pedaço de madeira sempre que não conseguia um papel. Ele mesmo contou que os filmes se transformaram em seu anúncio em um único espaço seguro, porque sua mãe não o maltratava durante as filmagens, para que não aparecesse com hematomas diante das câmeras. O diretor de Conta Comigo, Rob Reiner, deu a ele o personagem de Ted, cujo pai, um veterano de guerra, cruel e alcoólico, tinha queimado uma orelha do filho, porque nenhuma outra criança do elenco guardava tanta dor e tanta raiva em seu olhar quando ele tinha 14 anos. Naquela filmagem, experimentou maconha e álcool com River Phoenix, que morreu de overdose em 1993, aos 23 anos, e foi arrastado pela vida noturna de Nova York, de Hollywood, dos anos 80. Uma década com tantas crianças prodígio e tão pouco controle que foram abertas várias discotecas infantis em Los Angeles. Aí ele fala que tinha discotecas para eles, com esses predadores sexuais de Hollywood iam lá para abusar desses jovens, né? Uma delas era a Soda Pop, e o seu dono, Alfie Hoffman, abusava sexualmente de sua clientela. Fielder também apontou o pai de Hoffman como um de seus predadores. Na Soda Pop, estrelas infantis como Alyssa Milano, Christina Applegate e Rick Schluter compartilhavam festas com adultos como o agente de pequenos atores Martin Weiss e o assistente de Fieldman, Ron Crisson. Ambos acabariam cumprindo condenações por abuso de menores. Crisson iniciou Corey Feldman na cocaína e na heroína e chegou a lhe dar comprimidos para abusar sexualmente dele. Eu tinha medo de dizer para ele parar, então fechava os olhos e fingia estar dormindo. Confessaria Fieldman a Los Angeles Times. Porra, desculpa, mas é foda ouvir um relato desse. Você pode ver, você vê que a maioria desses atores mirins aí, esses jovens da década de 80, sumiram, né? Você não vê muito deles mais, assim, em filmes, atualmente, né? A carreira deles foram embora. Aos 15 anos, Fieldman se emancipou de seus pais e descobriu que do 1,1 milhão de dólares, 5,9 milhões de reais, que havia ganhado com sua série de sucessos, restava apenas 406 mil, ou 257 mil reais. Toda noite, Corey dormia com o revólver de seu avô debaixo do travesseiro. Eu costumava apontá-lo contra a minha cabeça e pensar: Deus, por que eu sou tão feio? Porque eu estou tão gordo e me odiava e queria me matar, revelou o ator à revista People. Friedman conta que ainda tem uma foto do seu 15º aniversário em que ele e Corey Haim posaram rodeados por 5 de seus predadores sexuais. Foda. A popularidade daqueles que ficaram conhecidos como os dois Cores os levaria a rodar 12 filmes juntos. Segundo Fieldman, lhe confessou que tinha mantido relações sexuais com Charlie Sheen, seu colega de elenco em Inocência do Primeiro Amor, quando tinha 13 anos e Sheen 19. Sheen negou as acusações de Fieldman em um comunicado. A atriz infantil Alison Arkin, da série Os Pioneiros, disse a Rolling Stones que essa era a fofoca dos anos 80. As pessoas diziam que todo mundo transou com os Cores, vão passando uns aos outros. Os garotos têm a festa da mansão Playboy, cuidados por Hugh Hefner. Certa vez, o computador da Soda Pop, Randy Miller, entrou em uma limusine que Corey Haim e uma onça pintada, que ficou agressiva e teve de ser alvejada com um tranquilizante. Para celebrar o fim da filmagem de Um Sonho Diferente, os Cores deram uma festa em uma suíte da Four Seasons, ao qual compareceram 1.000 pessoas, e na manhã seguinte o hotel cobrou do estúdio uma conta de quase 10 mil dólares, 54 mil reais. Uma geladeira acabou no jacuzzi, voaram TVs pela janela e uma stripper acabou banhada em champanhe por Haim e Schluter. No filme para a televisão Tale of the Two Cores, uma história dos dois cores, de 2018, Fieldman perde a virgindade com um fã de Os Goonies que exclama: Não posso acreditar que estejam cheirando coca com um monte.
Uma noite, Henry quis ter relações sexuais com Fieldman. Tentou convencê-lo dizendo que isso era normal em Hollywood. Para se livrar, Fieldman disse para ele ir ver Robert Bassia, um ator de 30 anos que tinha mostrado interesse por Henry. Naquele momento, o melhor amigo de Fieldman era o comediante Sam Kinison, de 35 anos, e sua brincadeira favorita era competir por ver qual dos dois conseguia cheirar mais fileiras, como conta sua autobiografia. Fieldman chegou a consumir 2 gramas de cocaína por dia e a gastar diariamente cerca de $300, R$ 1.600 em drogas. Eu me sentia destroçado, arrasado, com nojo, precisava de um pouco de normalidade em minha vida, então liguei para o Michael Jackson. Fieldman afirmou que Jackson nunca abusou dele, embora uma vez tenha lhe mostrado um livro com imagens de genitais. O mundo do Michael, por mais maluco que pareça, era meu lugar feliz. Ele era inflexível contra as drogas e o álcool, e nem mesmo dizia palavrões diante dele. Estar com Michael me devolveu à infância. Com ele, eu sentia ter 10 anos novamente, assinalou o autor. Steve Spielberg o apresentou e mantiveram sua amizade até 2001, quando Fieldman se sentiu abandonado pelo cantor. Antes de fazer 20 anos, Fieldman foi detido 3 vezes por posse de heroína. Aos 22, estava vendendo seus CDs nas ruas para conseguir dinheiro. Durante um dos seus tratamentos de desintoxicação, injetou-se heroína pela primeira vez, juntamente com David Navarro, guitarrista do Red Hot Chili Peppers na época, né? E Perro Fel, vocalista do Jane's Addiction. Em sua pior época, chegou a gastar mais de $1 milhão, 5,4 milhões de reais, em drogas em um ano. Em 1995, aos 24 anos, desintoxicou-se definitivamente. Está limpo desde então. Corey Feldman era uma glória do passado, um divorciado e uma piada para os humoristas. Corey Feldman foi esfaqueado ontem à noite em seu carro, brincou o comediante Patrick McCann a respeito de um incidente real. Já não estamos seguros nem em nossa própria casa. Em uma idade em que a maioria das pessoas está terminando a universidade, o ator recorreu ao cinema B. Almôndegas 4, assassinatos para iniciantes e reality shows, casou-se com uma modelo em um programa de televisão e uma cerimônia oficial por MC Hammer no reality de Two Cores, os dois Cores, de 2008. Ren se instalava em sua casa durante um tratamento de reabilitação. Em um dos episódios reclamava em sua cara por não o ter protegido dos predadores. Você deixou que um cara com quem você ainda tem amizade me estrupasse. Eu tinha 14 anos. E o que você fez? Colocou fileiras de cocaína para mim e estragou minha vida. Fieldman apresentou Ren a cocaína e heroína. Entre 1994 e 1999, dividiu uma casa com Bracia, o ator que tinha mostrado interesse sexual por ele quando era menor. Em 2016, Fieldman fundou o projeto musical Chorus Angels, no qual cantava e dançava com movimentos espasmódicos, rodeado de garotos de lingerie com asas de ealos. As anjinhas eram coelhinhas que Fieldman resgatou da mansão Playboy para ajudá-las a realizar seus sonhos. Nenhuma precisava se deitar comigo, esclareceu. Sua atuação no programa de TV Today viralizou na internet e ele foi alvo de todo tipo de zombarias, alimentada por um artigo da Vice sobre as festas que, naquela época, era a principal fonte de renda de Fieldman. Era preciso pagar $250 ou R$ 1.345 para participar de um evento da Fieldman Mansion, 500 ou R$ 2.690, né, para passar uma hora na banheira com uma das anjinhas, e 2.500, R$ 13.400 para passar uma noite em um quarto. A reportagem da Vice assinalou que mal havia gente nas festas. Meses depois, 8 das anjinhas de Fieldman o acusaram nas redes sociais de abusos sexuais, maus tratos e exploração. Afirmaram que não podiam comer carne e que eram obrigadas a se drogar e observar as relações sexuais do ator com outras garotas, quase sempre ansiosas para vencer em Hollywood, algumas delas menores de idade. Courtney, a terceira esposa de Fieldman, ex-coelhinha e anjinha, era quem convencia as garotas de que não tinha opção a não ser se submeter aos desejos do líder do grupo.
Corey Feldman afirmou tratar-se de uma campanha contra ele perpetrada pelo Wolfpack, um grupo que, segundo o autor, o ataca em várias redes sociais. A missão do Wolfpack era afundar sua carreira, desprestigiar sua imagem e intimidá-lo, com ameaças de morte para que não revelasse as redes de pedofilia que agem nas altas esferas de Hollywood. Friedman pediu 10 milhões de dólares, 54 milhões de reais, para poder enfrentar as consequências de publicar um documentário no qual contaria finalmente todos os detalhes com os nomes e sobrenomes sobre aqueles abusos sexuais. Segundo ele, o líder da Wolfpack é a mãe daquele que foi seu grande amigo, Corey Haim. Jude Haim critica Feldman há anos por explorar as memórias de seu filho para lucrar economicamente e negou que Charlie Sheen abusasse dele. Chamou o filho de mentiroso, doente e vigarista. Jude Haim também se defende daqueles que a culpam pela inocência truncada do seu filho. A indústria e a mídia sempre culpam os pais, mas você só pode vigiá-lo até certo ponto. O que se supõe que eu deveria ter feito? Ir a todas as festas com ele? Acompanhar cada filmagem? E se um produtor quisesse ler um roteiro com ele em seu camarim? Meu filho saiu um dia para jogar bilhar com seus amigos e ocorreu tudo aquilo com ele. Em março desse ano, o documentário My Truth, The Repage of Two Cores, Minha Verdade, o estupro de dois cores, finalmente foi lançado. Apesar de vários problemas técnicos que Feldman atribuiu a uma invasão hacker por parte de seus inimigos, no documentário Suzy Sprage, a segunda esposa do ator Jameson Newland, co-protagonista de Os Garotos Perdidos, e três outras pessoas que trabalharam com Ren, o filme é a história de que Shin abusou do garoto. Os cinco asseguraram que Ren lhes contou que o protagonista de Top Gang e Two and a Half Men o estrupou entre dois trailers usando gordura vegetal Crisco como lubrificante. Shin se limitou a divulgar um comunicado afirmando que essas alegações doentias, distorcidas e bizarras nunca ocorreram. Leve em conta a fonte delas e ouçam o que sua mãe Judy Hain tem a dizer sobre isso. Shin também entrou com uma ação contra o ultrabode National Icter, os acabou retirando. Aqui a foto dele, né, com as anjinhas, né? Friedman disse que além daquela agressão em seu carro com uma seringa, uma vez dois caminhões tentaram empurrar seu carro para fora da estrada. Sua paranoia de perseguição e as acusações das anjinhas fazem dele uma vítima imperfeita, assim como Asia Argento e Rose McGowan no movimento Me Too. Mas levando em conta a descoberta de que Harvey Weinstein chegou a contratar agentes da Mossad para destruir a reputação de mulheres que pretendiam denunciar seus abusos, precisa ter em mente que às vezes as histórias mais terríveis acabam se revelando reais. Depois da transmissão do documentário, Feldman abandonou os Estados Unidos, tremendo represálias. Às vezes vai a reuniões com uma câmera escondida, porque já não confia em ninguém. As pessoas traem constantemente minha confiança e a usam contra mim. É emocionalmente devastador. Sou uma pessoa inteligente, mas algo em mim é muito ingênuo. E ainda existem muitas coisas no mundo que não entendo, mas estou aprendendo, afirmou Rolling Stones. Considera que a imprensa o utiliza, que seus amigos o traem e que a indústria ri dele. E com quase 50 anos continua se surpreendendo sempre que isso ocorre. Não como um homem cínico, mas como uma criança que foi enganada por todos os adultos que a cercavam. Recentemente perguntaram a Feldman se tinha visto Stranger Things, um fenômeno da Netflix que apela à nostalgia de basicamente toda a filmografia de Corey Feldman. Ele respondeu: uma turma de crianças dos anos 80 que anda de bicicletas e tenta derrotar uma conspiração perversa. Mas nenhum dos adultos as ouve nem acredita nelas. Pois é, essa foi a minha infância. Então estamos aí a triste história, né, de Feldman, dos cores, né, principalmente. Muito complicado, né, que nós podemos fazer é aproveitar, né, que o Falcon lançou esse documentário, né, podemos chamar de documentário, e tomar conta das nossas crianças, né, principalmente. Parar de querer buscar fama. Tem muita gente que acha que fama é tudo, mas não é. E parar de tentar ganhar dinheiro com nossas crianças também, né, principalmente. Né, temos que proteger nossas crianças. Brigar é porque o governo, né, regulariza as redes sociais,
ficar de olho nas denúncias, proteger ela, né? Temos o ECA, mas o ECA tem que ser atualizado também, né? Só o ECA também não basta, certo? E é isso, pessoal. Essa é a contribuição que eu tinha para ter. Eu quis fazer um panorama aí de casos antigos, né? Que isso já vem acontecendo há décadas, ninguém nunca fez nada, né? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. A mídia hegemônica sempre passou pano para isso. Precisou alguém como o Felca para me falar sobre isso. Isso já acontece nas redes sociais faz tempo também, né? Teve um caso aí que, se eu não me engano, eu vi no perfil do Instagram, chama Iconografia da História, que relata um caso parecido uma criança que a mãe dela fica colocando a imagem dela dançando, fazendo coisas do tipo, sexualizando. Tinha vários comentários de vários pedófilos, até um deles, não sei, de por volta de 40, 50 anos, foi até a casa da menina, levou um presente para ela e dormiu na casa, na mesma casa com ela, e a mãe ciente junto. Então, só para você ver, né? O absurdo que nós chegamos. E isso não vem de agora. Isso vem já faz um bom tempo. Essa adultização das crianças, né? Essa infância roubada já vem de muito tempo. Nós temos que combater e ficar vigiando, como o Felca fez. Espero que a partir de agora as coisas mudem de fato. Tá bom? E por hoje é só, perdedores. Até a próxima. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar nosso vídeo, ativar o sininho. E até a próxima. Cuide-se.